Bom, então hoje a gente vai fazer o estudo do capítulo Quem se considera bom demais para ficar zangado acaba com o relacionamento. E essa parte do livro vai falar sobre equilíbrio, amor e vingança. E aí aqui ele começa, né? Se alguém me maltrata, tenho necessidade de me desforrar. É uma necessidade de vingança. Se ela for satisfeita, o equilíbrio é restaurado. Se alguém comete uma injustiça comigo e eu simplesmente perdoo, fico numa posição superior e o outro não pode fazer mais nada para restabelecer a igualdade entre nós, a não ser ficar mais zangado comigo. Se a necessidade de equilíbrio no sentido negativo for desrespeitada, por razões ideológicas ou religiosas, isso traz consequências funestas. É uma infração contra a necessidade de equilíbrio. Mas se exijo do outro algo como reparação, o relacionamento pode voltar a ficar em ordem. Preciso, portanto, pagar na mesma moeda ou exigir algo difícil. Entretanto, se o relacionamento deve ser mantido, a minha atitude deve ser um pouco mais misericordiosa do que a do outro. Por amor, dou um pouco mais do que recebi, e quando injustiçado, dou um pouco menos. Um exemplo: um homem magoa a mulher dizendo-lhe, talvez, algo como: Você é igualzinha à sua mãe. Se a mulher ficou muito sentida, ela tem de feri-lo também para restaurar o equilíbrio e dizer-lhe algo que o magoe. Essa é uma lição que muitos não entendem. O equilíbrio precisa ser restaurado tanto no bem quanto no mal. O amor só floresce quando o equilíbrio pode ser restaurado, na medida em que dou ao outro um pouco mais do bem que recebo e um pouco menos do mal. Assim, o amor pode ter uma chance também no equilíbrio negativo. Então, aqui ele fala o seguinte, né? Que nas relações, né, no relacionamento, para que a gente mantenha o equilíbrio, quando alguém faz algo de bom, né, como que eu trago o equilíbrio para isso? É como se eu fizesse um pouquinho mais que isso, né? Eu retribuo dando um pouquinho mais, mas não também demais. Porque é que a gente já comentou nas outras partes do livro, quando eu dou demais, às vezes o outro não consegue chegar nesse lugar e aí acaba se estabelecendo uma relação de desigualdade. Então eu dou um pouquinho mais, e aí com esse pouquinho mais que eu dei, a pessoa vai ficar com aquela sensação de estou, né, como se fosse uma sensação assim de estou devendo. E aí ela vai e faz um pouquinho mais e o outro faz um pouquinho mais, né? Então, essa é o restabelecimento da ordem para o bem. Mas o contrário também é possível restabelecer o equilíbrio, segundo Bert. Deixa eu ver essa câmera. Então, se o outro faz o mal para mim, como que eu restabeleço esse equilíbrio? Se eu perdoo, né, o Bert fala que eu estou tirando do outro a consequência em lidar com o problema. É como se eu diminuísse a força do outro. Então, se a pessoa faz o mal, como que a gente equilibra isso? Não fazendo o mal e mais um pouco, porque senão isso vai virando uma desordem catastrófica. Como que a gente estabelece o equilíbrio nisso? Então, aqui a pessoa, digamos, né, fez o mal, falou
alguma crítica, algo que me magoou, que me decepcionou. Como que eu restabeleço esse equilíbrio? Retribuindo com algo, né, que no caso que também não com algo bom, mas com algo que a pessoa também sinta um pouquinho daquela dor, né, que ela fez o outro passar, só que um pouquinho menos. Porque se eu faço mal, a gente vai alimentando. Se eu faço um mal maior, a gente vai ficar alimentando, é ao contrário do bem. Então, o mal é um pouquinho menos. Para manter o equilíbrio do bem, eu faço o bem um pouquinho mais, porque aí a gente vai puxando sempre para o lado do bem. Para restabelecer o equilíbrio do mal eu faço o mal, mas um pouquinho menos, porque aí atenua e apazigua a situação. Ficou claro, Nath? Ficou claro, só que eu fiquei pensando como fazer, como meio que, entre aspas, dosar, sabe? Como fazer um pouquinho menos o mal, entendeu? Sim, isso é muito subjetivo, né? É muito mais no Uhum. sentir do que no medir mesmo. Uhum. Porque eu acho que é um pouco a tendência, tá? Não estou generalizando. Às vezes, quando tem, é igual o exemplo, né, que você citou, né, do moço ter comparado a mulher com a mãe e ela não ter gostado, muitas vezes acontece uma reação, uma reatividade, né? E aí, às vezes, muitas vezes inconsciente. E aí tem uma reação, e muitas vezes, assim, pelo fato de ter sido o mal, tem uma reatividade que pode ser o mal também. Mas às vezes é igual você falou, né? Assim, tem uma reatividade, só que pode ser maior, né? Do que a pessoa, entendeu? Em vez de Sim, ser um pouco menos, pode ser maior. E aí e, eu fiquei pensando, como fazer isso? por exemplo, a pessoa fez essa comparação, né? Você é igualzinha à sua mãe. Se a pessoa retribui algo no mesmo sentido, né? Tipo, Uhum, dando uma resposta ali parecida ou trazendo ali uma outra situação mais é complicado até de explicar isso aqui. uhum, Mas, por exemplo, se a pessoa reage, mas e você é igualzinho ao seu pai? Ok, digamos que igualou, certo? uhum, Mas é da mesma medida. Aí, se a pessoa continua agredindo, ela já está uhum, ultrapassando. uhum. Aí já começa, às vezes, surgir, às vezes, tipo, né? Você é igualzinho ao seu pai, mas e por isso, por isso, por isso, porque quando você fez isso, e aí já traz toda aquela retrospectiva 1900 e bolinha, aí a pessoa já está ultrapassando. Aí isso aqui não vai ter fim. Tá. E aí, o oposto, que seria um pouquinho menos, E, como que a o gente pode menos é trazer o uma mal. referência, sabe? Oi? É o mal. O mal é um pouquinho menos, conforme Uhum. ele explica aqui. O Isso bem é aí. sempre um pouquinho mais, porque você dá um pouquinho mais, você vai puxar o outro Aham. Tá. continuar, né? E aí você vai mantendo esse equilíbrio. Tá. E daí essa parte do mal, como dosar, entre aspas, sabe? Um pouquinho menos, sabe? Eu entendi esse exemplo que você trouxe agora, né? De o Aham. ser igual, né? Ah, você é igual à sua mãe. Ah, você também é igual ao seu pai. Aí tá mais ou menos ali na mesma balança. Só que como Isso. deixar um pouquinho menos, sabe? É aquilo, né? É até complicado isso aqui, mas é muito no sentir. Uhum. Porque se você não fala nada e perdoa, o outro vai ficar muito mais bravo com você. É como se ele instigasse você a reagir, Tá. Nossa, que sabe? doido. Tá. E veio aqui agora uma lembrança de um exemplo que é muito comum. Por exemplo, vou pegar outro tipo de relacionamento aqui. Por exemplo, entre pais e filhos. A criança, quando ela faz algo ali de ruim, né? Algo de mal, vamos dizer assim. E os pais não corrigem, não são duros, né? Não traz ali um equilíbrio, né? Qual é a tendência da criança? Não parece que ela fica mais irritada? Uhum.
As pessoas que são muito passivas e submissas e não colocam ordem, não reagem. Qual é a tendência do outro diante a pessoa que não reage? É ficar mais brava ainda, mais nervosa, instigando uma reação do outro. Geralmente, as pessoas né, dentro de casa, aqueles que são muito agressivos, na verdade, muitas vezes eles estão instigando um pedido de reação do outro. Então, essa questão do mal, ele entra nessa questão aqui, tipo, reage, um pouco Hum. menos, mas reage. Uhum. Quando você não reage nada, o outro fica muito mais nervoso e mais irritado, né? Agora, essa questão de quantidade, isso é muito subjetivo, né? Na base do sentir mesmo, né? Tá joia. Bom, vamos seguir aqui. Aí ele dá um outro exemplo. Na África do Sul, assumi a direção de uma escola, uma grande escola de elite. Os alunos quiseram me testar, uma vez que eu era o diretor e, ao mesmo tempo, pároco. Ele era o diretor e era o pároco também. Na Quinta-feira Santa, disseram-me que queriam ir à cidade, pois tinham o dia livre. Eu lhes disse: tudo bem, mas vocês têm de estar de volta para a missa. Precisava deles para o coro, mas todos voltaram somente à noite. Eles me magoaram, e para restaurar a ordem, era preciso que houvesse uma compensação. Nessa escola havia uma espécie de auto-administração do corpo, de, uma auto-administração do corpo discente dos alunos, né? À noite, chamei os representantes dos alunos. Primeiro, deixei-os sentados e durante 15 minutos eu não disse uma palavra. Foi a primeira coisa. Depois disse-lhes: a disciplina foi quebrada. Vocês querem algo de mim e da escola. Se não quiser dar-lhes mais, o que vão fazer? Vocês precisam reconquistar a minha confiança. Portanto, faço-lhes uma proposta. Amanhã de manhã vocês vão, ou seja, agora vocês precisam compensar com algo para restabelecer a minha confiança, que foi quebrada. Amanhã de manhã vocês vão reunir todos os alunos e discutir como poderão restaurar a disciplina. Ele fala isso para os representantes desses alunos que quebraram, né, a disciplina. Aí, na manhã seguinte, eles se reuniram, discutiram durante 4 horas e vieram com uma proposta. Entretanto, essa proposta não exigia o suficiente deles para equilibrar o que tinham feito. Eu disse a eles: não, isso é ridículo, discutam mais uma vez. Discutiram novamente durante 4 horas e me propuseram: nas férias, trabalharemos um dia inteiro no campo de futebol e o colocaremos em ordem. De acordo, eu disse. Quando já tinham trabalhado a metade do dia, eu lhes disse: já basta. Fui condescendente e nunca mais tive problemas disciplinares. Então, eles fizeram uma proposta melhor para trazer o equilíbrio, né? E aí, quando o Bert sentiu que aquilo já tinha sido suficiente, ele falou: já basta. Né? Fui condescendente e nunca mais tive problemas disciplinares. Por que ele nunca mais teve? Porque houve uma compensação. Se não existisse uma compensação, os problemas disciplinares iam continuar, porque na alma, né, a pessoa ela tem essa tendência a buscar no outro uma reatividade. Então, se eu não exijo do outro uma compensação, aquela desordem ela continua, né, até a compensação existir. E aí ele fala: tenho de lembrar de colocar isso em prática em minha casa. E aí ele fala assim:
Quando uma mãe é rígida demais, ela perde o amor. Ela também precisa ceder, precisa ir contra os próprios princípios para manter o amor. Mas se ela não tem princípios, isso também é ruim para as crianças. E aí a Gabriele fala, né? Eu diria a mesma coisa. E o Bert continua: a maioria das mães faz isso naturalmente, cede sempre um pouquinho. Assim, as crianças sentem-se aliviadas. E aí a Gabriele pergunta: o dar e o receber, tanto no bem quanto no mal, é válido somente para pequenos grupos? E aí ele fala: sim, nesse contexto, isso incentiva o relacionamento. Quem se considera bom demais para ficar zangado, acaba com o relacionamento. Ficar zangado com quem me ofendeu é muito importante para que o relacionamento possa ser retomado. Entretanto, se alguém faz algo muito ruim para uma outra pessoa porque se sente nesse direito, então o mal não tem fim. Tudo bem até aqui? E aí começa agora uma parte que chama os limites da compensação. E aí a Gabriele pergunta: por que isso só vale em grupos pequenos? E ele responde: se for aplicado além desses limites, os efeitos são negativos. Isso pode ser visto nas guerras, ou seja, em grandes grupos. E tudo isso que ele coloca vai muito da experiência dele, né? E aí ela pergunta: mas nesse caso atua evidentemente o mesmo princípio. E o Bert responde: se ultrapassar o grupo pequeno, esse princípio violará os limites. Por exemplo, se um povo exige de outro uma reparação coletiva, então esse princípio que é válido entre indivíduos será transferido a todo um povo. Essa é a causa principal das guerras. A paz somente é alcançada quando, no final, há uma renúncia a essa espécie de compensação. Isso significa aqui que ambas as partes aceitam recomeçar. Então, essa questão de dar um pouco, né, retribuir um pouquinho menos, no sentido do mal, é válido, ele percebe que isso vale apenas nas relações mais de círculos íntimos, de grupos pequenos. Porque quando é no caso de multidões, como por exemplo nas guerras, esse princípio não cabe. Então, alguém tem que ceder, realmente interromper, porque senão a coisa perpetua. E aí a Gabriele fala: precisamos, portanto, separar rigorosamente o nível sociopolítico do familiar individual e de todos os outros problemas do convívio humano, com os quais o Senhor se confronta como terapeuta. Isso significa também que, quando conversamos sobre as suas experiências, baseamos-nos nesse pequeno grupo claramente definido. Nesse grupo pequeno, de 20 a 30 pessoas, que são, em geral, os parentes e amigos. E ele fala exatamente. A mistura dos níveis leva a mal-entendidos por parte da opinião pública. É difícil para as pessoas restringir essa necessidade de compensação, respeitando os seus limites e restaurando a ordem. A transgressão desses limites, segundo o lema, o que é bom para mim é bom para todo mundo, é o que causa mais estragos. E aí ela fala: por um lado, poderíamos dizer, o que o senhor descreve é válido para esse âmbito dos relacionamentos. E dentro desses limites faz sentido e promove até a solidariedade e cooperação. Além desses limites, provoca a desarmonia. Em outras palavras, o ato de fazer o bem ou o mal restringe-se a um determinado contexto e esse deve ser respeitado. No momento em que se pensa que se deve tomar as dores do mundo, o bem se transforma em mal, né? No caso,
alguém tomar atitudes em prol de um grande grupo, né? No sentido assim, da pátria, né? Isso já levaria a uma guerra. Aqui seria, para grandes grupos, é diferente isso. E ele fala, exato, existe sempre alguém que se sente melhor e mais forte do que os outros. Por isso, muitas missões de organizações assistenciais bem intencionadas têm, no fim, um efeito completamente inesperado. Eu vejo que existem limites e quero respeitá-los. Quando eu era missionário, também achava que deveria ajudar os pobres pagões. Agora sei quando ajudar, como essa ajuda será recebida e como é perigoso quando ela não está em harmonia com os que a recebem. Acima de tudo, percebi o quanto ela é perigosa se não for dada com muito respeito pelo outro. Isso aqui é muito interessante, né? Quando às vezes chega ajuda, no caso que ele está falando, né, de ajuda humanitária. Essa ajuda, até essa ajuda humanitária, quando é para muitas pessoas, ela tem que ser feita com muito respeito, né? Sentindo ali até onde eu posso ir, porque senão pode gerar um efeito contrário. E ela pergunta: o senhor mencionou duas espécies de consciência, o dar e o receber, e a consciência de vinculação. Existem outras mais? Ele fala: existem outras, mas se. Gente, eu já não paro de bocejar. Existem outras, mas se as enumero, há naturalmente o perigo de que as pessoas tomem isso como uma doutrina. Essa é uma área que não posso abarcar por completo. Por isso, mesmo que só alguns aspectos fiquem esclarecidos, isso já é o suficiente para uma orientação. É o suficiente para evitar o mal e inspirar o bem. E ela fala: o Senhor disse, evitar o mal e inspirar o bem. Ele responde: sim, no sentido de respeitar o fato de que cada um está emaranhado a uma determinada forma. Pode-se dizer também que cada pessoa está a serviço a seu modo. Trata-se de uma visão transcendental e vai além do concreto. Mas sentimos paz quando enxergamos assim. Aconteça o que acontecer, seja bom ou ruim, isso sempre faz parte de um contexto maior. Assim, paramos a aceitar tanto bem quanto mal sem interferir. Esse ponto de vista traz naturalmente consequências consideráveis, mas é o suficiente que eu conheço. E aí ela fala, portanto, não se trata somente de não querer modificar o mundo, mas de aceitá-lo tal como é. E ele responde, exatamente, com amor. E ela pergunta, de onde vem esse amor? Ele flui naturalmente? E ele responde, o amor é uma conquista, vem do fazer e do conhecimento das nossas próprias limitações. Temos limites, tanto no bem quanto no mal. No fundo, esse amor é somente o reconhecimento de que, apesar das diferenças, existe uma profunda comunhão entre os seres humanos. Surge um amor profundo quando alguém é reconhecido tal como é e quando se aceita o fato que ele é necessariamente assim. Não pode ser de nenhum outro jeito. Portanto, ele é perfeito do jeito que é. Apesar de ele ser diferente de mim e eu dele, reconhecemos que ambos somos as pessoas certas. Esse é o verdadeiro amor. Não é abraçar alguém ou qualquer coisa do gênero. Isso seria algo só aparente. No fundo, esse amor está em harmonia com forças profundas, e isso tem algo de religioso. Poderíamos dizer que isso é religião, dois pontos. Estar ligado
a algo profundo, mas sem querer investigá-lo, né, sem querer buscar entender o outro, sem querer, entender ali toda a dinâmica do outro, porque isso vai muito mais além, né, o que ele fala. Isso é transcendental, cada um de nós estamos a serviço do nosso sistema de alguma maneira. Então, o amor é esse aceitar o outro, né, do jeito que ele é. Então, essa é a religião, né? Religião vem do latim, religare, né? Algo que nos conecta. O que que nos conecta? É algo que vai além do que a nossa mente consegue explicar. É algo que é mais profundo. Então, o que ele fala, estar ligado a algo profundo sem querer investigá-lo. E aí, por último, tem o último parágrafo, que é a renúncia. Ele explica. Gabriele pergunta: existe algo que o senhor não queira investigar? É o que o senhor denomina forças mais profundas? E ele responde: essas são metáforas. Também chamo isso de a grande alma, ou algo misterioso, mas não é nada que eu tente investigar. E ela pergunta: por que isso não pode ser investigado? Ou por que o senhor acha que devem existir áreas que devem permanecer sem investigação? E ele responde: não vou tão longe, deixo isso como está. Se eu quisesse ir além, isso não me faria nenhum bem. Assim como respeito e reconheço os outros seres humanos e seu modo de ser, também reconheço o mistério sem ter a necessidade de querer revelá-lo. É precisamente porque mantenho essa distância que estou em contato com ele. Então, nesse caso, né, o que ele fala aqui, é justamente por manter esse respeito da distância, no sentido de não querer ficar esmiuçando e buscando ali o porquê de tudo, investigando no profundo, é justamente esse distanciamento que mantém o contato, né? O respeito por aquilo que às vezes a gente não consegue explicar. Então, ele sente ali até onde ele pode ir, né? Chega um ponto que ele existe algo que traz para ele aquele discernimento de vou até aqui, porque isso já me traz um respeito, né, por algo mais profundo no outro. Então, e ele fala, né, é exatamente isso que me mantém em contato com o outro, né, em respeito. Deu para entender isso aqui? Faz sentido? Né? E na vida, né, no nosso dia a dia, isso também é muito comum, né? Até onde eu vou com o outro? Então, essa questão de aceitar o outro como ele é e buscar o amor, entendendo que o outro é a pessoa certa e que eu sou a pessoa certa, e buscando aquele equilíbrio, eu dou um pouquinho mais, você retribui com um pouquinho mais. Aí eu vou sentir a necessidade de compensar esse pouquinho mais, e eu vou um pouquinho, e eu vou, e assim vai, né? Então, isso vai mantendo o equilíbrio nas relações. Aí, quando eu vou para a situação de, às vezes, querer investigar demais a vida do outro, entender demais a vida do outro, às vezes eu já extrapolo, né, o limite e parto para um pouco do lado do desrespeito. E isso já traz ali um desequilíbrio e interrompe a conexão, né? É como se o outro começasse a se sentir muito invadido. É algo muito sutil isso. E essa invasão faz com que o outro distancie de nós, né? Faz com que a gente vá perdendo o contato com o outro. Então, é muito importante esse discernimento, né? Até onde eu posso ir, até onde eu posso ajudar. E quando eu quero ajudar demais, também eu estou desrespeitando. Até onde eu posso ir para não ferir ali
o livre-arbítrio, né, para não ferir a pessoa em si, porque cada um de nós, a gente serve o nosso sistema e tem coisas que vai muito além, né, do nosso campo dessa necessidade de ajuda. Então, é ter esse discernimento e sentindo isso, né, e com mais cautela em relação, porque senão o outro pode querer se afastar, tá? Ah, o outro capítulo, ele é bem pequenininho, e eu acho que a gente consegue ler ele. São 2 folhas só, é só essas 2. A gente está com tempo. Ele fala sobre quem está em harmonia não luta. Bem interessante isso aqui, até para a nossa vida no dia a dia. Quem está em harmonia não luta. E aí o título é A Predestinação. Gabriele pergunta: o Senhor diz que a consciência depende do grupo a que pertenço. Entretanto, existem situações em que devo confiar em mim mesma, isto é, na minha voz interior. Interessante essa pergunta. Lembra dos capítulos anteriores, né? Para quem não assistiu, né, pode voltar nas outras aulas, que fala dessa consciência de grupo. Para muitas vezes a gente, para manter a gente pertencente a determinados grupos, a gente se comporta conforme o grupo espera. Porque se eu não me comportar conforme o grupo espera, eu vou ser excluída do grupo. Então, para pertencer, eu mantenho a consciência do grupo. E aqui ela faz uma pergunta ao contrário. Existem situações em que devo confiar em mim mesma, na minha voz interior, né? Quando, por exemplo, eu estou num grupo, e ele responde: existe um sentimento de predestinação pessoal, de vocação ou de missão. Isso toca bem profundamente o cerne da pessoa e está além da consciência. Quem está em harmonia com isso sente-se em paz. Ou seja, quem vai contra um determinado grupo porque sente na alma que tem algo maior que precisa ser feito, ela até vai contra esse grupo, mas ela se sente em paz, porque ela existe que a pessoa sente que existe algo maior ali. E ele continua: quem for contra esse sentimento interior, recusando-se, por exemplo, a aceitar uma tarefa por mais difícil que pareça, despedaça algo na própria alma. Se aceita essa tarefa, fica em harmonia, apesar das dificuldades. Ou seja, se eu sinto que tem algo maior ali dentro de mim, no sentido de ir contra a consciência desse grupo, e eu sigo isso, eu fico em paz. Mas se mesmo sentindo isso, eu não vou contra essa consciência do grupo, é como se a minha alma ficasse despedaçada. Eu fico ali, mas eu fico muito mal. Tá? Isso já aconteceu comigo em determinadas situações, de dizer numa determinada situação, eu participava de um grupo, e eu senti que o caminho não era ali. Mas de onde vem isso? Não sei, eu sentia que não era ali. E aí eu dei um não, como se diz, para a consciência daquele grupo que caminhava para cá, eu dei um não e acabei que eu fiquei sozinha, mas eu fiquei em paz. Mesmo o grupo me rejeitando e me excluindo, eu fiquei em paz, porque eu sentia que eu precisava fazer algo para o bem maior, para a minha alma, algo que estava conectado à minha alma. Como seria se eu continuasse naquela consciência de grupo? Simplesmente para fazer parte, não me sentir excluída. A minha alma ia sofrer. Né? Então, muitas vezes, é isso que ele fala. Eu ficaria no grupo para manter o quê? A harmonia.
Só que o que ele fala, quem está em harmonia não luta. Às vezes, se a minha alma pede uma coisa e a consciência do grupo pede outra, eu vou para a consciência do grupo se eu estou querendo manter a harmonia. Só que ali naquela harmonia é como se eu me mantivesse numa zona de conforto e a minha alma sofre. Para eu desviar para o outro lado, para o lado da minha alma, vai exigir de mim essa, como se fosse uma honestidade com a gente mesma, honestidade com a nossa alma, independente das consequências, mesmo que isso custe uma exclusão e uma solidão, né? Aquela exclusão do grupo, porém, uma paz com a nossa alma, tá? É isso que ele fala aqui. E aí ela responde: isso não tem nada a ver com as outras pessoas. E ele fala: não, quem age em harmonia, mesmo que seja contra o que os outros dizem, está bem consigo mesmo. Aqui, a ação independe do consentimento dos outros. E aí ela fala: muitas pessoas sentem uma profunda necessidade de ficar em harmonia, de aceitar a si mesmas, ou seja lá como se queira chamar isso. No entanto, isso é, ao mesmo tempo, a coisa mais difícil do mundo. E aí ele responde: isso eu não sei, é um caminho que se apresenta no decorrer da vida. Não é algo que se possa exercitar ou aspirar, nem alcançar através da meditação. Está além disso tudo, mas pode ser sentido em cada um de nós, está em muitos momentos em contato com isso, mas pode ser sentido em cada um de nós, está em muitos momentos em contato com isso. E ela pergunta, consciente ou inconscientemente? E ele responde, eu lhe mostro isso num exemplo bem natural, mãe e filho. Quando a mãe se dedica ao filho, existe um nível em que ela sabe exatamente que agora está em harmonia com algo superior. Ela não vê simplesmente o filho. Aqui os níveis se misturam. Em primeiro plano estão o afeto e o amor. Em segundo plano, algo como um desígnio e último. Em segundo plano, algo como um desígnio último. Isso não tem mais relação com o filho, mas tem a ver com a própria pessoa. E ela fala, mas em seu efeito está dirigido inteiramente a outros. E ele responde, é verdade. Dou-lhe um outro exemplo. Quando o casal se casa porque um bebê está a caminho, algumas vezes os pais dizem à criança, nós nos casamos porque você ia chegar. Então a criança se sente culpada, principalmente quando os pais são infelizes. No entanto, se os pais disserem, dois pontos, nós nos casamos porque queríamos ou porque nos amávamos, então se alcança um metanível. Não tem muito mais a ver com a criança, mas com o homem como pai e a mulher como mãe. As ordens profundas nos tomam, as ordens profundas nos tomam a seu serviço nesse nível. É daí que vem a harmonia consigo mesmo. Todavia, essas ordens não são palpáveis, nem podem ser codificadas. Não se pode tratá-las ou cumpri-las do mesmo jeito que se cumpre uma lei. E essa questão aqui dos pais, né, é como se essa resposta, né, no sentido, a gente casou porque você estava vindo, que isso é como se isso fosse jogado um peso para a criança. E nesse sentido, ela cresce com esse peso. Tipo, sou responsável pela tristeza dos meus pais. O que essa criança vai atender, fazer como adulto? Ela vai estar sempre voltada para o passado, tentando compensar essa infelicidade dos pais, fazendo muito por eles.
né? Tipo, se eu fui o culpado ou a culpada pela relação de vocês serem tristes ou infelizes, a pessoa, ele vai ficar com essa consciência de que eu tenho que fazer de um tudo para eles se sentirem bem, para eles se sentirem felizes. E se eu estou focada no passado, ou seja, nos meus pais, isso vai fazer com que eu não olhe para a minha vida, para o futuro. Então, isso é muito profundo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala para os filhos. Agora, se simplesmente o casal fala, nós nos casamos porque a gente quis, ou porque nos amávamos, ou seja, isso é um problema meu e do seu pai, meu e da sua mãe, não é com você. Aí isso já traz, é como se fosse um alívio. Ou seja, se eles têm problemas, esses problemas são deles. Então, eu não preciso pegar isso para mim. Aí a vida fica mais. A pessoa consegue olhar para frente, para o futuro com mais facilidade. Tudo bem, Nath? Posso continuar aqui? E aí, aqui, ele vai falar, então, de. O título é A Simplicidade. E aí, a Gabriele fala: é algo que simplesmente acontece. E o Bert responde: acontece. É, no fundo, uma atitude humana bem simples, nada grandioso ou sagrada. É algo que fazemos por iniciativa própria, quando não somos confundidos por ideologias. Quem está em paz consigo mesmo sabe disso. E aí ela responde: o senhor acha que o único problema são as ideologias? E ele responde: não, também existem correntes características a certas épocas que dificultam essa atitude e outras que a fomentam. E ela pergunta: mesmo quando a pessoa está em sintonia consigo mesma e age de acordo com o seu íntimo, pode estar indo contra os outros. Ela afirma, na verdade, né? Quando a pessoa está em sintonia consigo mesma e age de acordo com o seu íntimo, a gente pode estar indo contra os outros. E aí ele responde: ela nunca estará indo contra algo. Pode ser que não encontre aprovação ou respeito. Quem está em harmonia consigo mesmo não luta. Aqui não é preciso lutar contra ninguém. É simplesmente você, quando você está de acordo ali com o seu íntimo, com a sua alma, existe uma harmonia de você com você mesmo. Então, é aqui que a paz se instaura. Então, não é que eu preciso ir contra alguém, eu simplesmente estou em harmonia comigo. Uhum. Aqui não é preciso lutar. A pessoa que está em harmonia está bem centrada. Ela sente uma profunda paz. Não se trata de ficar satisfeito, mas de sentir paz. Isso tem a ver também com o distanciamento. A pessoa está ao mesmo tempo conectada e à distância. E aí ela afirma, então é uma postura espiritual. E ele responde: poderíamos denominá-la assim, se não fosse uma coisa tão comum. Se isso for buscado como algo espiritual, já desaparece, porque é comum demais. É o mais simples e o mais comum. E é que agora ele fala da vida plena. E ela afirma, né? No entanto, a coisa mais simples e mais comum é frequentemente sobreposta e encoberta por toda espécie de carga inútil. O que o senhor está descrevendo me parece bem semelhante ao estado alcançado pelos taoístas e budistas através da meditação, ou seja, esse estado de paz, de harmonia. E ele responde: isso tem a ver com ações corriqueiras do dia a dia. No próprio dia a dia, a gente pode buscar esse estado de paz e harmonia interna. Se a pessoa busca a realização seguindo um caminho espiritual, na crença de que é especial por causa disso, ela já está em desacordo com o mais profundo dentro dela, pois o reduz a algo que ela quer atingir, quando na verdade isso já está tão próximo. A meditação faz sentido,
Não quero contestá-la, isso seria absurdo, mas ela não confere a ninguém um caráter especial. Quem está em harmonia tem algumas vezes necessidade de se recolher. A meditação flui dessa harmonia, mas não é o caminho para atingi-la. Aqui ele já questiona um pouco essa questão da busca da meditação para que se chegue a uma harmonia, para que se chegue à paz. Ele fala o seguinte, que é o contrário, que é quando você está nesse fluxo de paz e harmonia que a meditação vai de encontro com você. Porque isso é corriqueiro, isso é do dia a dia de qualquer pessoa. A meditação em si não é algo para ninguém que seja, não é algo especial. Faço meditação, portanto sou especial, sou espiritual e com isso eu chego na paz, chego na harmonia. Aqui ele fala que não, que a paz e a harmonia, ela é do dia a dia, de uma coisa do sentir, né? É você ir de encontro com você mesmo interiormente, e que é a partir disso que eu entro no estado meditativo, né? Um estado de atenção plena, né? De conexão comigo. Pelo contrário, ele fala, por estar em harmonia, a pessoa às vezes se concentra, se recolhe, mas nesse caso a meditação sempre tem em vista uma ação que leva à plenitude. Por isso, para mim, essa harmonia é mais fácil de ser alcançada através de ações simples. Ou seja, ele considera mais fácil buscar esse estado de harmonia interna através de ações simples do que ir fazer uma meditação para chegar nesse estado interno. Uhum. Essa é a opinião dele. Faz sentido, Nath? O que você pensa sobre isso? Eu também concordo, Flá, com o que veio à tona, assim, sabe? Que quando a gente está em harmonia conosco mesmo, é aí que outras coisas fluem, né? Dentre elas a questão da meditação, da paz, assim, eu acho que é bem por esse caminho, pelo menos é o que eu sinto nas minhas experiências, sabe? Porque antes, quando eu era mais nova, eu procurava muito a meditação como uma forma de resolver os meus problemas e me trazer a paz, sabe? Uhum. E aí eu fui vendo que eram pequenas ações que reverberavam dentro de mim, né, de uma maneira que que me trazia mais equilíbrio, e a partir disso a meditação fluía um pouco mais, sabe? Olha, é isso. Uhum, Você deu um exemplo bem claro disso que ele coloca aqui, né? Da meditação fluir melhor, primeiro através de ações simples que a gente faz, e não o contrário, uhum. né? Interessante. E aí aqui a Gabriela pergunta, ação e harmonia são termos que o Senhor usa frequentemente. O que o Senhor quer dizer com isso? E ele responde: ações triviais. As ações mais fáceis e profundas ocorrem na família. O pai e a mãe com relação aos filhos e os filhos com relação aos pais. Essas, né, essas ações são os atos mais profundos e significativos, e são os fundamentos de todo o resto. Quem está em harmonia com o fato de ser pai, mãe, parceiro ou parceira, filho ou filha, irmão ou irmã, e simplesmente assume as tarefas que daí advém, cumpre a condição de ser humano. Nessas atividades simples é que o ser humano alcança a plenitude. Aqui ele sente uma harmonia serena com algo maior, ou seja, quando eu cumpro com as minhas funções, a depender da posição que eu estou. Sem alarde, sem dogma, sem doutrina, sem exigências morais. Aqui nada disso tem significado. Então ele fala, quando eu simplesmente aceito as minhas funções, as mais diversas funções que eu tenho, e ajo
né? Ou seja, ações triviais do meu dia a dia. Quando eu tomo ação no sentido de cumprir com as minhas funções do dia a dia, isso leva a uma plenitude. Então, se eu sou mãe e faço o meu papel de mãe, eu entro numa harmonia, numa paz, numa sensação de plenitude. Se eu sou a irmã mais velha e me comporto como a irmã mais nova, eu vou entrar em desarmonia com meus tempos, porque eu estou invertendo a hierarquia. Se eu sou a irmã mais velha e ajo como a irmã mais velha, eu vou entrar nessa plenitude, nessa harmonia. Se eu tenho um relacionamento afetivo e dentro do relacionamento afetivo eu ajo nessa função, a mesma coisa. E assim em todas as relações. Então, isso é que ele chama de ações triviais, que são mais simples, que são simples, né? Que ele fala, isso não tem alarde, não tem dogma, não precisa de doutrina, nem exigências morais, né? São simplesmente ações triviais que me levam ao estado de paz e plenitude interna, né? Eu não preciso fazer meditação para isso, né? Porque se eu estou ali em desequilíbrio interno, será que talvez é porque eu não estou cumprindo com ações triviais no meu dia a dia, no meu trabalho? Será que eu não estou deixando de fazer algo que eu deveria estar fazendo? Porque isso leva a um estado interno de desarmonia. Dentro da minha casa, será que eu estou deixando de fazer algo que eu deveria estar fazendo? Né? E às vezes a gente fica nesse rebuliço interno e busca meditação para entrar em harmonia. Não vai entrar, porque a ação trivial está faltando ser feita. Né? Então, se a gente faz aquelas ações triviais do dia a dia em todas as nossas relações, a plenitude e a harmonia acontece. E aí a meditação é simplesmente um caminho, simplesmente uma ferramenta de me manter nesse lugar. Já o contrário é um pouco mais complicado. Bom, e aí acaba, né? A gente parou aqui na página 52. O próximo capítulo é A Grandeza está no Trivial, ou seja, a continuação disso, né? A grandeza está no trivial. Ele vai falar sobre a meditação e os caminhos espirituais, vai falar um pouquinho sobre o esotérico, o peso da alma, né? Quando a nossa alma sente um peso, vai falar um pouquinho sobre essa parte do espiritual. E se der tempo, a gente entra no próximo capítulo que está relacionado, o progresso está ligado à culpa, ações de lealdade ou rebeldia. É muito interessante isso aqui, porque isso aqui é muito comum no nosso dia a dia. Bom, e por hoje é isso. Em relação a esses últimos comentários, quer colocar alguma coisa, Nath? Queria te perguntar uma coisa, na verdade, para eu entender um pouquinho melhor. Você tinha citado aquele exemplo, né? Por exemplo, assim, quando tem a criança, aí os pais colocam assim: nós nos casamos, né? Em vez de falar assim, né? Porque nós nos amávamos, né? Então, colocar nós nos casamos porque, né, você nasceu, vem aquela questão da sensação de culpa para a criança, certo? Hum, Independente da faixa etária da criança, se a partir desse movimento e essa sensação, de repente, de culpa, eu acho que inconscientemente, às vezes, a criança pode meio que se rebelar. Assim, meio que, eu vou tentar exemplificar, vamos ver se eu vou conseguir ser clara nas minhas palavras. Então, a partir dessa sensação, onde ela sente, ela ouve muito os pais falando isso, ela pode meio que, assim, chegar a um ponto de virar e falar assim, então por que que vocês não se separam se vocês não estão felizes? Né? uhum. Então, assim, eu queria entender, Tirar esse peso, né? do mesmo jeito que, né, assim, a criança ouvir isso a partir do pai ou da mãe e ela se sentir, né, inculpada, quando gera essa rebelião da criança, pode reverberar de alguma forma na fase adulta, quando ela se rebela, fala, então, se vocês não estão felizes, por que que vocês não se separam? Isso para a fase adulta, assim, pode gerar consequências, assim? Ou, por outro lado, pode até ser melhor, porque ela tira essa, igual você falou, né? Essa sensação de culpa dela, mesmo que seja inconsciente, sabe? Porque muitas vezes, né?
dependendo da faixa etária, assim, vai ser Uhum. inconsciente na atitude da criança. Essa resposta aí, eu acredito que ela vai vir bem forte nesse capítulo aqui, sobre lealdade e rebeldia. Quando você falou, eu senti isso. Porque o que que é a lealdade? É ela seguir essa boa consciência, é seguir aquilo que foi instalado ali, digamos, Uhum, é seguir com esse peso, né? Então, uhum, para que eu me sinta parte, eu vou me sentir responsável aqui pela tristeza, pelas dores de vocês, que é algo que me foi colocado e aí essa pessoa simplesmente aceita isso, né? uhum, Agora, isso é um tipo de que a gente chama, que o Bert chama de boa consciência, é seguir a lealdade, né? Estar leal. Talvez isso se repetiu com os avós em relação aos pais, e assim sucessivamente. Essa é a uhum, lealdade sistêmica. E aí, quando entra a rebeldia, o que que ela está seguindo? A má consciência. Ou seja, uhum, ela está indo com uma consciência diferente do que aquilo que foi jogado à primeira vista, né? No caso, o que seria ali a perpetuação ali das crenças familiares mesmo, quando as crenças vão se repetindo. Então, quando ela instala uma rebeldia, ela está indo contra o que é o que seria o normal do sistema, né? De repetir isso. E aí, quando ela tem essa consciência e ela desperta, né? Traz ali através do conhecimento, porque, por exemplo, o conhecimento liberta. Então, se de uhum, repente ela tem ou uma sabedoria interna ali, ou uma consciência, ou um ouvido ali para o interior, e ela vai de encontro a esse interior, não, mas isso não está certo, né? Eu ter essa responsabilidade. Então, o que que ela faz? Ela vai contra isso, num estado de rebeldia. E quando ela vai para esse lugar de rebeldia, ela está libertando o sistema dela de repetir esse padrão. uhum, Então, na verdade, isso, entre aspas, é como se fosse, eu não sei se eu posso julgar assim como bom, né? Isso é bom, porque aí uhum, eu uhum, tô em área do julgamento entre o que é certo, errado, bom e mal. Não é isso. Mas ela simplesmente está usando a má consciência para não ir na mesma maré. Ela começa a uhum, ir contra aquele padrão. E com isso ela cresce, né? Porque se ela uhum, entrega, se ela devolve para os pais os problemas deles, ela para de querer carregar aquilo e aí sim ela se volta para o futuro. E com isso uhum, ela vai ter muito mais chance de sucesso e de seguir a própria vida sem esse peso da responsabilidade pela felicidade dos pais. uhum. Então, Nossa, pra mim arrepiou. nesse caso a rebeldia vai a favor dessa pessoa, em de libertar ela desse peso para ela ir para a vida e fazer uma escolha diferente, Uhum, né? Mesmo seguindo a má consciência, ela faz parte, o sistema não tem como, são vínculos muito profundos, mas ela está usando a má consciência para fazer uma escolha diferente e uhum, libertar o sistema da possibilidade de repetição. Porque quando uhum, ela tiver um filho, ela já vai fazer diferente. Ela não vai jogar esse peso, e aí ela já interrompe aquela repetição de ciclos. Fez sentido, Nath? com certeza. Me arrepiou ouvindo você aqui. É, sim, foi o que me veio agora. Mas na hora de a gente Uhum, entrar no capítulo, a gente discute tá. melhor essa parte, mas vai casar bem aqui com a sua dúvida. Uhum, legal, bacana. Obrigada, Flá. Por isso aí. De Uhum. nada. Mais alguma coisa, Nath? Não, eu acho que tem vários pontinhos, né, que me vieram, mas esse ponto em específico me veio muito vivo. Ah, perfeito. Uhum, E é interessante que isso é uma coisa do dia a dia, né? uhum, é Seguir a má exatamente. consciência, às vezes, seguir a má consciência traz aquele estado de culpa, É, é meio que né? dá uma sensação que é aquela coisa do anjinho do diabinho.
A má Ah, consciência e a boa consciência. Aí, se eu for para o lado da má consciência, eu estou fazendo algo de errado, isso vai me trazer consequências, pessoas que estão mais próximas vão me julgar, sabe? Então, aham, assim, não sei, me vem essa sensação. sim, sim. É. Mas em relação a essa pergunta que você fez, esse estado de má consciência, mesmo que tenha uma culpa, Uhum, é o que liberta. sim, e é o que pode trazer harmonia para ti, né? Sim, Uhum, vai vir aquele estado de harmonia mesmo, né? Aquela uhum, sensação de paz e plenitude interna, sim, mesmo que eu sim. vá contra a consciência de pertencimento dos meus, em relação aos meus pais. Uhum, Com isso, há muito crescimento. Na má consciência, existe muito crescimento, porque vai existir uma força, vai exigir ali uma força interna, né? Algo diferente do que eu simplesmente seguir a boa consciência, ou seja, aquilo que já está se repetindo. É muito mais uhum, fácil seguir o que já está se repetindo do que seguir a má consciência e fazer diferente, né? uhum. Bom, mas é isso. Então, por hoje, a gente termina aqui e aí na semana que vem a gente dá continuidade. Nessa Combinado. parte fala da grandeza, né? Está no trivial. E nessa parte de que o progresso, olha o título, o progresso está ligado à culpa, Hum. ou seja, a essa má consciência, né? A rebeldia. O progresso existe nesse sentido. Tá? Gente, Nath, obrigada a quem assistir aí depois também. Qualquer dúvida, quem quiser escrever nos comentários, o que eu puder e souber, eu vou respondendo aqui, tá bom? Beijão, Obrigada. Nath. Até Tchau, tchau. semana que vem. Ótimo dia. Tchau.